Que orgulho da nossa gloriosa Suprema Corte Brasileira. O nosso STF é o mais famoso do mundo. É isso mesmo. A Suprema Corte de Brasólia é a mais falada, é a mais mencionada, a que mais vira matéria de notícia das maiores imprensas do mundo. Você já agradeceu hoje por morar num país onde a sua Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, é o mais famoso? Não agradeceu, porque sempre que esse Supremo Tribunal Federal é mencionado no mundo afora, é sempre de forma pejorativa. Dessa vez, o nosso STF, principalmente o Dias Toffoli, virou notícia internacional num dos maiores veículos de imprensa do mundo, que é o New York Times. Uma página inteira. Não foi um artigo pequenininho mencionando alguma decisão, não. É uma página inteira mencionando como que o nosso STF ajuda a corrupção. É isso mesmo, ajuda a corrupção. A matéria é enorme, mas o título está aqui, ó. A luta contra a corrupção está se esvairecendo, né, no Brasil, está morrendo no Brasil. E aí, ó, Corte Suprema reverte as maiores decisões. Olha o tamanho, deixa eu diminuir, olha o tamanho desse artigo. E aqui nem tem ele todo, né? Mas o artigo inteiro é falando como que a Suprema Corte Brasileira hoje acabou com a luta contra a corrupção no Brasil. E aí tá a fotinha do nosso amado Dias Toffoli, o eterno advogado do Lula. Que coisa linda, né? E aqui é a imagem do posto onde começou a Lava Jato. Bom, a repercussão disso foi tão negativa, mas como toda vez que o STF é mencionado lá fora, né? A repercussão disso é tão negativa, lembrando, no momento onde o próximo governo dos Estados Unidos que está prestes a entrar é um governo que vai vir para cima de toda essa palhaçada aqui no Brasil. É tão negativa que saiu aqui no Poder 360. New York Times critica a STF por desmonte da Lava Jato. Reportagem do jornal norte-americano afirma que o Supremo está rejeitando evidências e anulando condenações importantes. Olha, anulou inclusive a condenação, né? Descondenou o Lula, que curiosamente depois chegou de forma democrática à presidência da República. O antagonista fez uma matéria também muito mais extensa, não vou ler ela toda para você, você pode entrar no site e olhar, mas uma matéria muito mais extensa. Os acertos e omissões do New York Times sobre o STF, Lava Jato e fake news. Inclusive, quarta-feira agora, essa mesma Suprema Corte vai votar para acabar com esse mal que é as fake news. Como que eles vão fazer isso? Censurando a internet, perseguindo quem fala o que pensa e quem fala a verdade. A matéria é extensa, então não vou ler ela toda para você. Mas o que a matéria do New York Times fala basicamente? A maior luta contra a corrupção que o mundo já viu, que foi feita através da Lava Jato, está sendo desmontada pelo STF, principalmente sob a liderança do Dias Toffoli, que estão descondenando pessoas que foram comprovadamente corruptas, descondenando, anulando condenações de pessoas que devolveram dinheiro roubado. Presta atenção. O dinheiro roubado foi devolvido e mesmo assim o Dias Toffoli está liberando essas pessoas, assim como o STF. Não só isso, anulando multas bilionárias das empresas que participaram desse esquema de corrupção, cujos donos das empresas devolveram dinheiro roubado. Tem um detalhe aqui que eu faço questão de mencionar. Vamos voltar aqui para o antagonista, que é aqui, ó. Aqui. A verdadeira história do inquérito das fake news. No trecho acima, o New York Times informa sutilmente, o trecho acima é esse trecho aqui, ó. Após relatos que o ligavam Dias Toffoli, tá? Ao esquema, o juiz Dias Toffoli tomou uma atitude bastante incomum ao conceder à Suprema Corte autoridade para abrir sua própria investigação sobre ataques contra o próprio tribunal. Ele chamou as investigações de inquérito das fake news e, em seus primeiros atos, um colega juiz, Alexandre de Moraes, ordenou que a revista censurasse um artigo que ligava o juiz Dias Toffoli à Lava Jato. A revista conseguiu publicá-lo mais tarde, depois de mostrar que o artigo era factual. Aí vem a verdadeira história do inquérito das fake news. No trecho acima, o New York Times informa sutilmente que a imprensa brasileira vem omitindo de modo sistemático que Toffoli abriu o inquérito das fake news não após ataques virtuais bolsonaristas, mas após ficar acuado com informações reveladas pela Lava Jato. A rigor, o jornal americano pulou algumas delas.
Aí o antagonista coloca: o antagonista havia publicado um mês antes, em 9 de março de 2019, um texto do procurador Diego Castor de Matos, então membro da Força-Tarefa, no qual ele denunciava como o mais novo golpe à Lava Jato, a articulação do STF para transformar propina em caixa 2. Relembra o trecho principal do alerta da impunidade, que antecipou exatamente o que viria a acontecer, e que renderia somente 5 anos depois matéria do New York Times e editoriais críticos à Folha. Agora, como no Brasil, todo político corrupto pede propina e pretexto de uso em campanhas políticas. Se o entendimento da turma do abafa sobressair, a turma do abafa é a turma do STF, tá? Praticamente todas as investigações da Lava Jato sairiam da Justiça Federal e iriam para a Justiça Eleitoral. Isso incluindo complexas apurações de crimes de lavagem de dinheiro transnacional, corrupção e pertencimento à organização criminosa, que exigem minuciosa técnica de investigação e são atualmente processados nas varas especiais da Justiça Federal. Logo, praticamente não haveria mais competências da vara especializadas da Justiça Federal, que poderiam inclusive fechar as portas, seria o fim da Lava Jato. O The New York Times, apesar de não ter colocado todos os detalhes, afinal de contas, esse é um esquema de golpe judiciário que está acontecendo desde 2019, que tem centenas de braços e decisões e atropelos e buscas e apreensões ilegais, que levaria a um livro. É preciso que um livro seja escrito. Um documentário teria que ser feito. Mas, até agora, o que nós temos aqui é o mais extenso exemplo de um artigo de um grande veículo de comunicação americano mostrando que a nossa Suprema Corte hoje está do lado da corrupção e dos corruptos. E aí, talvez, para mostrar serviço e que ela tem assim, uma validade de existir, ela está começando a perseguir as pessoas inocentes que ficaram indignadas com essa luta contra o fim da corrupção, ou seja, esse favoritismo pelos corruptos. Ao longo de 2019, pessoas ficaram indignadas e começaram a verbalizar a sua indignação nas redes sociais. E aí, essa Suprema Corte precisa censurar essas pessoas. É isso. A Suprema Corte brasileira hoje está censurando e tentando regularizar a internet, regulamentar para censurar pessoas que demonstram indignação aos atos da Suprema Corte a favor da corrupção. Todos da Lava Jato estão liberados. Dinheiro está sendo devolvido. Pessoas que admitiram e devolveram dinheiro roubado agora estão recebendo seu dinheiro de volta. Aí, meu amigo, se você acha que isso é errado e começa a falar sobre o quão errado você acha isso, você cai no inquérito das fake news, que foi aberto por Dias Toffoli em 2019, quando o nome dele foi citado como sendo o amigo do meu pai. O amigo do meu pai. O amigo do meu pai, no caso, é Lula. Ele é um amigo de quem? Do Lula. Ele era o advogado, virou ministro do STF. A história do Brasil tem que virar uma novela mexicana. Um abraço.